e depois dos versos 7 ao 10. Diz assim: sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Desculpe, a minha versão é atualizada. Teria como acompanhar na sua, pastor? Talvez fosse melhor, né? Mas a letra pequena. Deus me ajuda, abra os meus olhos aqui agora. Diz assim, então, do verso 13. Pastor, eu assim um desafio aqui, Senhor Deus. Verso 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois ladravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis um grande vento sobreveio do deserto, e deu os 4 da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 7 do capítulo 2 até o 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Amados, podem ser sentados. Nós queremos falar sobre família, a restauração de famílias em crise. A família é uma bênção de Deus. Na verdade, ela foi instituída pelo próprio Deus antes de todas as outras sociedades. Ela é chamada como a célula máter, a célula mãe de toda a sociedade, de onde se originou todos os demais grupos sociais. E tendo em vista a tamanha importância da família, nós de fato deveríamos investir neste grupo, nessa instituição divina, as nossas forças, os nossos esforços para cuidar, para zelar, para amar esse bem precioso que Deus nos concedeu, que é a família. Talvez na história da humanidade, talvez como nunca antes, eu diria, a família tenha sofrido tamanhos ataques do maligno. A família tem sido alvo, por exemplo, das leis. Ela está desprotegida das nossas leis. Leis que outrora, algumas décadas atrás, protegiam o lar, a família, o casamento, os filhos, o nascimento de um filho. Hoje está se legalizando essas aberrações e há uma descaracterização dessa família. Não a família conforme esse mundo tem determinado, mas a família conforme a palavra de Deus assim instituiu. Ela tem sido transformada, descaracterizada, e hoje aquela família como Deus instituiu está ficando cada vez mais rara de se ver. E, infelizmente, até dentro da igreja
As pessoas têm tido uma visão de família, não a que Deus nos deu na sua santa palavra, mas uma visão do mundo, segundo as leis deste mundo. Nós temos que obedecer às leis, sim, das autoridades civis instituídas, constituídas por Deus, mas as leis deste mundo não estão acima de forma alguma da palavra de Deus. Então nós temos que manter-nos sempre fiéis antes à palavra. Importa ouvir a Deus do que aos homens. Essa é a nossa regra. E não são poucos os inimigos que querem a total desestabilização da família, tal como instituída por Deus. Artimanhas malignas, setas malignas, têm de fato sido canalizadas contra as casas, contra as famílias. Arapucas, eu chamo de arapucas malignas. Aqui você sabe que é arapuca, né? Lá em Minas, arapuca era para prender um pássaro, para prender alguma coisa. Eu não aconselho, viu, irmãos? Nada disso. Mas é arapucas malignas, demoníacas, tem prendido maridos, tem prendido esposas, filhos, pais, e o inimigo tem conseguido aprisioná-los nas suas artimanhas, nas suas sujeiras, na sua malignidade. E há de fato hoje um bombardeio impiedoso nas mídias sociais. São mensagens e também imagens que destroem a família que Deus instituiu. Isso está diante dos nossos olhos. Antes era mais na televisão, hoje é na internet, está na mão, está no bolso, está o tempo todo. E se não vigiarmos, com certeza, e se você não vigiar, você também poderá ser um alvo destes ataques do maligno. E assim então, amados, diante de todo esse ataque, diante de todo esse bombardeio contra a família, aquele que deveria ser um lugar pacífico, de tranquilidade, o lar, um lugar onde a paz, onde a harmonia, hoje tem sido quase que um campo de batalha, de conflitos, de traumas, de angústias, dentro da própria casa, dentro das próprias famílias. As pessoas vivem digladiando-se entre si. Aqueles que deveriam estar unidos para vencer o mal, para vencer os adversários, que já são muitos, estão às vezes lutando entre si, dentro dos seus próprios lares, porque deram espaço para esses bombardeios do inimigo. E nós precisamos vigiar para não dar brecha para o nosso adversário. E nós temos que vigiar com relação a isso. Então, em muitos lares, muitos elementos que são fundamentais para a família já não existem mais. Já não existe, por exemplo, o prazer mútuo no relacionamento conjugal. Às vezes há um egoísmo e as pessoas estão centralizadas cada vez mais em si mesmas e se esquecem de viver para o outro, para o cônjuge, com quem, diante de Deus, eles juraram. Então, naquilo que é uma harmonia, uma bênção de Deus, tem se tornado em algo maligno, egoísta para muitos. Também não há alegria da companhia do outro dentro de muitos lares, porque as pessoas hoje querem a companhia de outros lá fora, querem a companhia do celular, dos amigos virtuais, e deixam de ter a companhia, de gozar da alegria daquele que está do seu lado, que é o companheiro, que é a companheira que Deus colocou na sua vida, e despreza essa bênção de Deus, apegando-se àqueles amigos virtuais que às vezes não tem nada de amigos. Amados, não existe mais diálogo em muitos lares, não existe diálogos entre o cônjuge, o marido e a mulher, não existe diálogo entre pais e filhos. Às vezes só se fala por uma mensagem, está na mesma casa, no quarto: filho, venha almoçar. Aí ele mandou outra mensagem: não, mãe, agora não, daqui a pouco. Ou seja, é esse o diálogo? Não há diálogo também em muitos lares entre Deus e as pessoas, entre as pessoas e Deus, porque elas não oram e porque elas não ouvem Deus falar com elas através da palavra. Então é esse tipo de lar que nós temos visto em muitos casos, até dentro das igrejas. A igreja, que sempre foi um padrão
Todas as denominações genuinamente evangélicas sempre foram um padrão de casamento, de família, mas hoje isso tem entrado e tem feito um estrago grande dentro dos nossos lares evangélicos, dentro dos nossos lares de servos e de servas de Deus, de homens e de mulheres de Deus. Então aquele que deveria ser o cordão de 3 dobras, vocês sabem que um cordão de 3 dobras, ele é resistente, ele não se quebra. A Bíblia diz isso lá em Eclesiastes, né? Esse cordão de 3 dobras, em muitos lugares, em muitas casas, já deixou de ser de 3, já deixou de ser de 2, né? De 2 cordões, e já está por um fio. Na verdade, alguns já até se arrebentaram, estão fragilizados, os relacionamentos familiares, conjugais. Essa é a realidade de muitos. Mas nesses tempos de crises familiares, nós temos que clamar por um avivamento familiar. Temos que clamar a Deus para que Ele traga vida para os lares que estão mortos, para os casamentos que estão como um defunto, como ossos secos, porque Deus é o único que pode mudar a nossa história, é o único que pode transformar a nossa situação. E é isso que nós vamos aprender aqui, que Deus pode curar feridas abertas por nós mesmos, abertas pelo maligno, abertas por pessoas que outrora nós confiávamos. Deus pode curar essas feridas, Deus pode restaurar casamentos, Deus pode converter corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Deus pode mudar o nosso lar, derramando amor entre os cônjuges, onde o amor já se esfriou, onde não há mais aquele amor, aquela paixão, aquela entrega, não há mais aquela entrega para o outro. Deus pode restaurar esse amor dentro dos lares. E é sobre isso que nós queremos ver aqui na vida de Jó, esse homem de Deus. E a primeira lição que eu quero trazer para vocês nessa palavra é que toda família está sujeita às crises. Vamos repetir? Toda família está sujeita às crises, está sujeita aos ataques do inimigo. Observem que a família de Jó era um homem de Deus, era um homem crente, e muito crente, era um homem temente a Deus, reto, íntegro, era uma família quase perfeita, nós poderíamos dizer aqui. Eu digo quase porque no que nós conhecemos de toda a palavra de Deus, não existe nenhuma família perfeita. Você pode pegar desde Adão, passando por Noé, por Abraão, você não vai ver, chegando em Davi, chegando no Novo Testamento, nenhuma família perfeita. E Deus tem propósito em tudo isso. Isso mostra que a nossa família também está sujeita a essas crises. E Jó tinha uma família quase perfeita. Profissionalmente, Jó era bem sucedido, ele era um bom administrador, um bom investidor, ele investia em camelos, em ovelhas, ele tinha servos e mais servos, ele tinha fazendas, os seus filhos eram prósperos, então era um homem muito rico. A Bíblia diz que era o mais rico do Oriente. Então profissionalmente ele tinha tudo na sua vida. Se você observar também na vida moral de Jó, ele era um homem de moral ilibada, intacta. Ninguém podia falar isso aqui daquele homem. Nada. Imagine um homem com essa característica de ninguém poder dizer nada contra ele. Esse era Jó, um homem elogiado até pelo Senhor. Deus, ali falando com Satanás, diz: olha o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Oh, glória a Deus. Ah, se Deus falar isso de mim, eu quero que Deus fale isso de mim na minha vida. Você deseja isso também, meu amado? Que Deus olhe para você e diga: olha lá minha serva, reta, íntegra, temente a Deus, que se desvia do mal. Não é que o mal não vai chegar perto dela, não é que o mal não vai tentá-la, não é que o mal não vai aproximar, é que ela vai se desviar de fato do mal, não de Deus. Então Jó tinha tudo isso como pai. Ele era um pai extraordinário.
era um pai que orava com os filhos, que jejuava com os filhos, era um pai aqui que fazia sacrifícios pelos filhos, se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Ele dizia: porventura, se os meus filhos tiverem pecado, eu vou oferecer logo o sacrifício. Então ele tinha uma preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. Era um pai extraordinário. Ia na casa deles, os filhos iam na casa uns dos outros. Naquilo o texto narra que eles estavam numa comunhão familiar. Então era uma família quase perfeita. A comunicação entre eles era excelente. Não tinha esse negócio de irmão ficar brigando com o irmão, né? O pai ficar brigando com os filhos. Não, ali era uma relação saudável. Que maravilha, que exemplo. Mas não era uma família perfeita. Era quase perfeita. Mas nós vamos ver aqui nesse texto que até as famílias que aparentemente estão imunes, a família dos crentes, elas estão mais preservadas, mais guardadas do que as do lado do mundo, com certeza. Mas elas não estão imunes. A família de um pastor, né, a família de um presbítero, elas estão mais guardadas no sentido porque eles temem a Deus, eles andam nos caminhos do Senhor, mas não estão imunes. Elas também sofrem com os ataques do inimigo. E aqui nós vamos aprender que na vida de Jó, 6 áreas da sua vida foram atingidas pelo maligno, para poder desestabilizá-lo espiritualmente, para poder afastá-lo de Deus, para poder envergonhá-lo diante de Deus e diante da sociedade. E a primeira área que Satanás tocou na vida dele foi na área financeira. E eu chamo aqui a crise financeira profissional. Muitos devem saber o que é isso, né? Uma crise financeira, problemas com dinheiro, desemprego, né? Dificuldades para poder pagar as contas, os boletos, né? As dificuldades vêm na vida dos crentes, e Jó enfrentou isso quando ele tinha tudo. Imagine um homem mais rico, com um padrão de vida elevado, né? Tinha tudo à sua disposição, de repente, perde tudo, da noite para o dia. Não estou falando de só perder o emprego e ter uma reserva, perdeu tudo, da noite para o dia. E o desequilíbrio financeiro, meu amado, ele abala a vida familiar. Se o casal não tiver sabedoria na administração dos seus bens, não tiver uma reserva, não estiver preparado para as crises, porque elas vêm, elas batem na porta de homens de Deus, de mulheres de Deus. Então é preciso, por mais que nós creamos e confiemos no Senhor, e devemos fazer isso sempre e totalmente, é sabedoria. Se você ler o livro de Provérbios, estou estudando com a igreja o livro de Provérbios já há alguns meses. Todos os dias nós temos reuniões de oração e a gente faz a oração com eles online. Lá em São Paulo é oração online, ainda não podemos reunir o tempo todo, né? Então eu estou estudando, cada dia nós estudamos uma parte de Provérbios. Provérbios fala muito sobre essa questão de administração financeira do casal, de como o homem e a mulher, eles podem ser prósperos, mas tem que ter cuidado, tem que ter uma reserva, tem que ter uma administração saudável, porque o diabo, ele é expert em roubar bens das pessoas, ele é expert em destruir famílias, atacando a área familiar, a área financeira. Não é uma área insignificante, na verdade uma grande parte dos divórcios que acontecem no Brasil e no mundo se dão por descuido na área financeira, conflitos conjugais por causa dessa dificuldade em administrar o pouco ou o muito. Uns brigam porque não tem quase nada, outros brigam porque tem muito. Então é preciso ter sabedoria. A outra área foi a crise fúnebre. Eu estou falando financeira, fúnebre, e aqui com relação aos seus filhos. Jó perdeu 10 filhos. Os seus 10 filhos, isso de uma forma trágica. Veja só como isso é difícil. Algumas pessoas de fato têm sofrido com perdas, inclusive agora nesse período de pandemia, né? Muitos infelizmente perderam, e talvez você conheça, ou talvez você mesmo tenha perdido algum ente querido, algum parente, algum amigo, algum conhecido. E aqui houve a morte chegou para a família de Jó, e chegou num dia de festa, quando ninguém está esperando a morte, né? Ela vem, e nós sabemos disso, nós que somos cristãos, nós sabemos disso, e estamos preparados para ela a qualquer hora, né? Mas ela veio num momento de festa, estavam comemorando, celebrando, e aí ela chegou e levou
os 10 filhos de uma só vez. Imagina filhos. Sabe o que é tocar no filho? É difícil para nós que somos pais. Eu mesmo digo que é melhor tocar na minha vida, Senhor, para me ensinar, do que tocar no meu filho. Mas Deus sabe disso. E Deus é Senhor e é soberano e Ele está no controle. Mas que dói, dói. A hora que você vê o filho sofrendo, ou perdendo um filho, amado, essa dor é tremenda. E Jó perdeu os 10 de uma vez. A outra foi a crise física e mental. Observem que Jó era um homem saudável, mas de repente se tornou doente. E uma doença maligna, o texto diz, e é da planta do pé até o alto da cabeça. Imaginem o que é a enfermidade. E diz que são tumores malignos, né? Ou na versão aqui, chagas, né? Malignas de fato. Essa era uma situação terrível para Jó, naquela doença que o acometera, sem esperança de cura, não tinha, nem com esses recursos hoje tem. Com todo o recurso da medicina hoje, determinadas enfermidades não têm restauração por meio da ciência, por meio dos médicos humanos. Ainda hoje, imagine naquela época de Jó. Então ele foi acometido dessa doença, e não só uma doença física. É interessante nós observarmos que a doença física veio, mas acabou passando também para a sua alma. Nós vamos ver Jó sofrendo, não só fisicamente, mas no seu interior, sofrendo na sua alma, chorando, Jó deprimido, Jó vivendo de fato os sofrimentos aqui, angustiados de fato por causa da sua dor física, mas também da sua dor interior, da sua alma. E a doença, quando ela vem, ela consegue também desestabilizar a vida familiar. Imagine alguém, com uma pessoa doente na família. Uns se unem mais, não é verdade? Quando vem um problema, o irmão, o marido se une mais ao outro, mas em outros casos isso faz a desestabilizar a vida familiar. E é isso, a outra questão é a própria vida, a crise familiar ou conjugal. Aqui que nós vamos ver o inimigo jogando a esposa de Jó contra ele. É outra artimanha do maligno. Jogou a esposa contra o próprio Jó. Versículo 9 diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, está mandando amaldiçoar Deus. Veja só isso, né? Ou seja, quando a crise encontra um casal unido, já não é fácil. Quando a crise encontra um casal ali de joelhos, orando, jejuando, pelas causas, pelos problemas, pelas lutas, já não é fácil. Agora, quando encontra o casal dividido, um contra o outro, a casa não subsistirá. A casa vai cair, porque ela está dividida contra si. O próprio Jesus nos disse isso. Então é preciso vigiar com relação a essa artimanha do maligno, porque era no momento em que mais ela deveria estar apoiando o seu marido, no momento em que ela deveria estar ali ao lado dele, ela se coloca na condição de oposição, de inimiga do seu esposo, de Jó. Ou seja, quem coloca o marido contra Deus, não é amigo, não tem nada de amigo. E essa foi a situação que Jó, no momento de crise gravíssima, chegou. Nós vamos ver que o diálogo, a relação familiar, foi toda afetada. Aquele lá que tinha uma harmonia, uma comunicação boa e saudável entre eles, agora a comunicação é amaldiçoa. Olha a palavra dentro do lar, amaldiçoa. E Jó fala: você é doida, olha, você é louca, está maluca? Então o diálogo começa a ser deteriorado em meio às crises, tanto de um lado quanto de outro. Jó para defender, para poder colocar a situação, mas a argumentação não foi saudável. Por mais que de fato a atitude da esposa tenha sido de loucura, contra Deus, é preciso ter sabedoria dentro do lar com relação ao diálogo. A comunicação precisa ser saudável, senão as crises virão. Porque pela palavra nós machucamos um ao outro. E casamento se desfaz, se eu falei pela questão financeira, o primeiro é pela questão de comunicação.
é por causa da fala. Não é nem por atos, é pela fala, porque primeiro a pessoa fala do que está cheio no coração, externaliza. Em determinada situação fala até o que não deveria, o que não queria de fato, mas aí estraga o seu casamento. E é preciso entender que as famílias podem passar por crises. E nós vamos ver que Jó também enfrentou a crise espiritual, a crise da fé. A crise da fé. Você já passou por alguma crise espiritual? A sua fé já foi colocada em xeque? Você por acaso já pensou em abandonar a igreja, abandonar Deus? Já esfriou? Não teve vontade de orar? Não teve vontade de vir para a casa do Senhor? Nesse período de pandemia tem muita gente assim, pastor Darlan. Muita gente que está fria na fé. E, na verdade, essa crise de pandemia, ela veio para provar a vida das pessoas, para provar a fé. E muitos estão sendo reprovados. Muitos estão aprisionados no seu comodismo. Não é porque tem medo do coronavírus, não. É frieza espiritual mesmo. É realmente porque não querem participar do culto da casa do Senhor. E nem acompanha a transmissão online, não. E se acompanha, está lá brincando, assistindo outra coisa na TV e diz que está ali. Só curtiu, mas isso vai desmascarar muita gente espiritualmente. Eu não vejo como pastor, o Darlan não vê como pastor, mas Deus vê a realidade espiritual. Aqui na vida de Jó houve de fato uma questão grave, né? Que o inimigo vai jogar também a mulher contra Deus. Se ela jogou Jó contra Deus, ele joga também a mulher contra o próprio Deus. No momento mais difícil, que ela deveria se aproximar de Deus, o que é que ela faz? Ela se afasta de Deus. É isso que está acontecendo nessa pandemia. As lutas, as provações, porque aqui se trata de uma provação de Jó. Não é um sofrimento por sofrer. Não é uma luta só porque o inimigo quis. Não, Deus estava no controle. Nós vimos aqui claramente, no capítulo 1 e no capítulo 2, que Deus estava ali permitindo até onde Satanás poderia ir, na vida de Jó, na vida de um homem reto, íntegro, para prová-lo, lapidá-lo. Mas infelizmente muitos, quando vem uma pandemia dessa, eles estão se enfraquecendo na fé. Ao invés de buscarem mais a Deus, estão afastando-se de Deus. Ao invés de orarem mais, porque agora tem mais tempo, outros reclamavam porque não tinha tempo, né? Ficaram em casa, no Facebook, no WhatsApp, né, no Instagram, né, e em outras questões de redes sociais aí que eu não conheço muito não, né? Mas ficaram lá. E o tempo para Deus, será que aumentou? Será que o tempo de consagração, de oração, de jejum aumentou nesse período? É isso que vai levar-nos a uma reflexão. Não é tempo, é questão de prioridade. Se a vida espiritual está fria, está fraca, meu amado, é melhor se arrepender. É melhor se voltar para Deus. E Ele está falando ao nosso coração, Ele está nos chamando, porque Ele sabe da nossa condição. Nós encontramos aqui, nós somos chamados por Deus, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama que Ele diz: arrependei-vos. Se Ele não nos amasse, Ele largava como filho bastardo. Continua o seu caminho rumo ao inferno. Mas como Ele nos ama, Ele: filho, volta. Larga essa vida, larga esse pecado, volta-se para mim. Então, é isso que Deus quer falar ao nosso coração, amados. Para que nós vivamos uma vida aos pés do Senhor em meio a essas crises. Veja só que a mulher, ela, num momento difícil, quem é aquela culpa? A Deus. Né? Tem muita gente perguntando aí: onde é que está Deus em meio a essa pandemia? Onde é que está Deus quando sofri isso, quando aconteceu aquilo, quando meu emprego se foi? Onde é que está Deus? E tem muita gente, ao invés de buscar a Deus e agradecer, estão de fato entrando num conflito contra o próprio Senhor. Mas uma outra parte da vida deles que foi afetada, a última, é a crise filo. Vocês já ouviram falar de filo? É a palavra amigo, grega para amigo, né? Daí vem filosofia, amigo do saber, né? Então é uma filo social, ou seja, a parte social de Jó foi totalmente também afetada. O relacionamento com seus amigos é fortemente afetado em meio à crise. Amizade, enquanto está tudo bem, enquanto tem muito dinheiro, não são muitos os amigos, né? Mas a hora que vem a luta, a hora que vem a crise, faltam os amigos. Faltam.
eles abandonam, ou então vão agir de forma imprudente. Nesse lugar aqui, no meio da crise, os amigos de Jó foram impiedosos para com ele. Na avaliação, no julgamento, eles foram levianos, eles foram pesados com Jó. No momento em que ele estava já fragilizado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, financeiramente, na sua família, ainda veio os amigos de longe, e eles até vieram com boa intenção, eles até combinaram lá, nós vamos lá para poder nos condoer dele, nós vamos lá para poder consolá-lo. Mas quando chegou lá, o que eles começaram a fazer? Jó, você, para passar por isso, você só pode estar em pecado. Você deve ter abandonado os órfãos e as viúvas, você deve ter roubado, foi adultério. Então começaram a levantar questionamentos com relação à integridade de Jó. Imagina aquele que Deus disse, esse é íntegro. Os amigos estão dizendo, ele não tem nada de integridade, porque se ele está passando por lutas, é porque Deus está castigando ele. E às vezes as pessoas têm essa perspectiva ainda hoje. Fazem um julgamento precipitado, um julgamento equivocado. Acha que porque o crente está passando por luta é porque está em pecado. Pode ser também, viu, irmão? Não estou dizendo que não, tá? E é preciso que o crente se arrependa, mas é preciso que eu e você tenhamos sabedoria, discernimento e amor, para não fazermos um julgamento inadequado como os amigos de Jó fizeram. Era o momento que a pessoa mais precisava de ajuda e eles ali pisaram ainda mais nele. Esmagaram a Jó, e Jó ficou de fato no fundo do poço em tudo. Na verdade, ninguém, nem de perto nem de longe, se apegou a ele, chegou a ele. Ninguém entendeu e fez uma interpretação correta daquela situação. Nem a mulher de Jó, a mulher olhou e falou, não, está tudo errado. Nem o próprio Jó entendeu tudo. No começo ele diz o texto aqui que ele em tudo isso não pecou com os seus lábios. Mas depois, mais na frente, nós vamos ver que Jó falhou. Jó foi justo, mas ele não foi sem pecado. A Bíblia diz que não existe ninguém sem pecado, exceto Jesus Cristo. O único que não teve pecado algum. Mas Jó não era perfeito. Era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas não era perfeito. Ele tinha falhas e nós vamos ver que Deus o repreenderá por causa disso no livro de Jó. Então, as pessoas não se achegaram a ele. Então, eu queria destacar com vocês essas questões das crises financeiras, a crise fúnebre, por causa da perda dos filhos, a crise física, por causa da doença física e também psicológica e emocional, que crente também está sujeito a passar por isso. Nós vamos ver outros homens de Deus que passaram por depressão, que passaram por crises psicológicas. É claro que nós sabemos lidar diferentemente do mundo, mas passamos por isso. Crente tem dor de cabeça igual o outro, crente também sofre com câncer, crente também sofre com outras enfermidades, com diabetes e outras, e também doenças psicológicas e emocionais também. E é preciso ter sabedoria e entender que essas vêm como crises na nossa vida, a questão como lidar com elas. Como lidar com elas? A crise familiar, conjugal, o relacionamento foi afetado, a crise espiritual e a crise também social das amizades. Ou seja, tudo. Onde é que não foi afetado na vida de Jó? Onde? Quando a gente olha para a vida de um homem desse, a gente começa a ter que perguntar: Senhor, estou chorando de barriga cheia. Senhor, estou reclamando só porque eu perdi um emprego. Estou reclamando só porque eu perdi isso, só porque eu estou passando por esse problema financeiro, só porque eu estou com esse problema aqui. Quando Jó foi em todas as áreas da sua vida, fundamentais. Ou seja, mas eu queria entender aqui que a reflexão, que a crise pode levar a reflexões precipitadas. A crise pode levar até um homem de Deus ou mulher de Deus a reflexões precipitadas. É isso, a família estava toda arrebentada, de Jó, a família estava destruída no fundo do poço, e nesses momentos, de fato, a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas emoções são afetadas. Ninguém aqui, a expressão em Minas também usa sangue de barata, não sei se vocês já ouviram falar isso, sangue de barata, acho que é porque não sente nada, não tem nada, Não, ninguém tem isso, ninguém é frio. Nós sentimos sim. Se o problema vem, ele bate, ele aperta, ele mexe com a nossa mente, ele mexe com o nosso psicológico, ele mexe com o nosso coração. E no caso de Jó não foi diferente aqui. E nesses momentos nós podemos agir de forma irracional, podemos pensar
o que não deveríamos pensar de forma errada, sentir de forma errada e agir de forma errada. E Jó acabou fazendo isso aqui. As dores eram muito fortes, no caso, a alma dele estava abatida profundamente, o seu coração estava dilacerado, havia uma depressão que o consumia. É isso que nós vamos ver na vida desse homem de Deus. E aqui da profundeza da angústia, Jó vai fazer o quê? Amaldiçoar o seu dia natalício. Imagina só, em meio a tudo isso, maldito o dia que eu nasci. Você já chegou a esse ponto? No momento de sofrimento, de angústia, de dores tais, de dizer por que eu nasci? Foi isso que Jó começou a lançar aqui, os seus porquês. Nós somos mestres em fazer porquê, em perguntar, né? Por quê? Por quê? E já começar a fazer vários porquês aqui. Por que eu estou sofrendo? Por que eu não morri lá na madre da minha mãe? Né? Por que minha mãe porque eu não fui apenas um aborto? Essa foi a linguagem que ele usou aqui para expressar a sua dor, a sua angústia. Por quê? Por que meus filhos? Por que minha esposa desse jeito no meu relacionamento? Por que meus amigos? Por que, Senhor? E ele diz, por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não desce a mão, desce uma pedra e me esmaga de uma vez? Aí acabou. Acabou essa dor, acabou esse sofrimento. E ele começa a levantar. Por quê? Por quê? Por quê? Por que Deus não responde às minhas orações? Quantos talvez já não tenham levantado estes e outros porquês na sua vida? Porque a vida, a crise pode levar-nos a reflexões precipitadas de fato. Jó, em outra situação, lá no capítulo 32, versículo 2, ele vai pretender ser mais justo do que o próprio Deus. Aquele Jó reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, veio a crise, bateu a crise na sua casa, na sua família, em tudo, e ele vai tentar justificar dizendo, isso é Deus, eu não mereço nada disso. Eu estou passando sem merecer nada disso. É Deus. Parece que a mulher acabou influenciando negativamente. E a crise faz isso. Nós às vezes vamos achar um culpado e que não somos nós. Ou a gente acaba culpando o diabo, né? Quando nós falhamos e erramos, muita gente que peca e diz, é culpa do diabo. Culpa do diabo não, irmão. O diabo só tenta. A função dele é tentar. Quem cai é que é o culpado. Eu até digo que, baseado lá em Tiago, que o pai do pecado, quem é o pai do pecado? Às vezes as pessoas falam, é o diabo. Logo, eu pergunto, quem é o pai do pecado? É o diabo. Não, o pai do pecado é você. É quem pecou. É quem cometeu o pecado. Não vai dar nome para o diabo, não. Não vai transferir a culpa dele, não. Ele é culpado porque tentou. E ele vai ser condenado por causa dos pecados dele. Mas o seu, você tem que assumir. Então, o pai do seu pecado é você. E nós muitas vezes vamos tentar justificar, já vou tentar se justificar também. Eu não merecia nada disso. Eu não merecia nada disso. E quantas vezes tem homens de Deus retos, íntegros, tementes a Deus, e que às vezes querem passar, Deus, por que eu? Como se nós fôssemos melhores do que Jesus, melhores do que o Filho de Deus, que passou por tudo aquilo por amor a nós. Quando Deus tem propósitos que está trabalhando na nossa vida e a gente não entende, podemos não entender, mas devemos como crentes saber que Deus está no controle. Parecia naquele momento que Deus não agiria na vida de Jó. A mulher olhou e falou, Jó, morre logo, vai ficar aí só gastando o restinho de dinheiro que tem ainda, só me dando mais trabalho, né? Morre logo, não tinha mais esperança humanamente falando. Parecia que o muro de Jericó iria ficar em pé. Parecia que aquelas águas do Rio Jordão sujas, para Naamã era apenas água suja. Parecia que aquela cruz lá no Calvário era o fim, mas não era. A muralha caiu, o mar se abriu, Jesus ressuscitou, venceu a morte por amor a mim e a você, meu amado. Tem horas que parece que é o fim, mas não é. Deus está no controle. É isso que eu quero finalizar aqui com os amados. Só Deus pode restaurar a família em crise. Só Deus pode restaurar a família em crise. Para muitos, a crise é um motivo
para culparem a Deus. E muitos estão fazendo isso nesse período de pandemia, quando na verdade a crise vem como uma prova. O que é uma prova? Todo mundo aqui já deve ter estudado um pouquinho, né? E sabe o que é uma prova. Se você não passar naquela prova, vai ser reprovado, né? Então a prova vem para o seu benefício, é para o seu bem, é para você se tornar melhor depois que você passar por ela. Mas muitos não vão compreender isso na hora da prova. Na hora da tempestade é difícil, pastor. Na hora que você está no meio da ventania, as ondas agitando fortemente ali, o barco, é como os discípulos começam a ver fantasmas, né? Começam a ver problemas, começam a desesperar, a gritar, né? Discípulos de Jesus, eu estou falando dos apóstolos, né? Então imagine nós. Mas nós não vamos entender muitas vezes a crise em que nós estamos passando, no momento em que estamos no meio do furacão. Mas podemos crer e confiar. Podemos saber, Senhor, eu não entendo. Jó não entendeu tudo também. Ele disse, Senhor, o Senhor deu bem, o Senhor não deu mal também. O Senhor deu, o Senhor tirou, né? Tudo é de ti. Então Jó vai começar a entender em muitas coisas que Deus está no controle. Teve um momento ali que ele vacilou na sua vida espiritual, e ele questionou e fragilizou, mas Deus vai mostrar a Jó e aos seus amigos a soberania dele, porque vai mostrar para eles que Deus está no controle. E no final do livro, o que Jó vai dizer? Senhor, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum! Sabe o que é nenhum? Quantos planos você já fez, meu amado, minha amada irmã, na sua vida? São muitos, nós nem sabemos, alguns eu nem lembro mais. E um número imenso que não aconteceu, que eu não consegui concretizar. Mas Deus, a Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E é isso que Jó vai crer no seu final da sua vida lá. Na verdade não é no final da vida, no final do livro, porque ele ainda vai ter uma vida longa pela frente. Então, meu amado, Deus vai mostrar para ele ali que ele está no controle. Jó mesmo se arrependeu das suas conclusões precipitadas. Outrora, lá no final, ele vai dizer, sou indigno, lá no capítulo 40. Sou indigno, que te responderia eu? Deus pergunta para Jó, né? Jó, onde é que você estava quando eu criei as poças? Quando aquela cabra montesa ali dava leite, aquela cria estava ainda no ventre dela que eu criei. Onde é que estava quando eu criei os montes? Jó ficou caladinho, né? E é essa a nossa postura sábia diante de Deus. E Jó diz, eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Já falei demais, Senhor, e me arrependi de ter falado. E ele diz ainda no versículo seguinte, no 42, versículo 3, na verdade falei do que não entendia. Olha só o que Jó está dizendo. Na verdade, falei do que não entendia. Ele diz ainda, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então o arrependimento, amado, foi o começo da restauração de Jó. O arrependimento foi o começo da restauração da família de Jó. Foi necessário essa ação, não só na vida da esposa de Jó, mas na família, na vida do próprio Jó, do homem de Deus. Então Deus vai trabalhando, porque só Ele é quem pode restaurar o casamento. O sofrimento, ao invés de endurecer o coração de Jó, fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Olha só, meu amado, pensa bem. Nós estamos falando aqui daquele que Deus diz, é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem temente a Deus, é um homem que se desviava do mal. E o que ele está dizendo? Senhor, antes de passar por essa prova, antes de passar por toda essa luta, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem é Deus. Agora eu vivo Deus. Agora Ele habita em mim. Agora eu de fato ando com Deus. E em qualquer tempestade, em qualquer crise, eu sei quem é o meu Deus. É isso, meu amado, que Deus quer fazer com a igreja dele. A luta vem, a provação vem, a tribulação vem. Pequeno ou grande, não é para o crente se esfriar na fé, não. É para o crente, de fato, se aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus, ter intimidade verdadeira com Deus. É claro que vai haver um filtro, sempre houve na história da igreja.
E quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, do último dia, o grande dia que Jesus voltará a virar, quanto mais nos aproximamos desse dia, mais a provação vai se apertar. E mais ficará evidente quem é e quem não é crente. Quem é e quem não é filho de Deus. Eu não estou falando de pertencer à igreja A, à igreja B, à igreja presbiteriana, à Assembleia de Deus, a outra igreja. Não, estou falando de ser crente em Cristo. A igreja não vai levar ninguém para o inferno, para o céu, né? Pode levar até para o inferno, né? Se a pessoa estiver crendo na igreja, vai para o inferno mesmo. Porque só Jesus é Senhor, só Jesus é Salvador. Só Ele é que muda a nossa história e transforma. Porque foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar. Então, meu amado, a provação vem para provar mesmo quem é e quem não é servo, quem é e não é crente, filho do Senhor. E Deus nos ajude a compreender essas verdades, irmãos. Eu lembro a história contada, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu quero contar porque ela traz um ensinamento para esse momento, de que a igreja estava cheia. De repente chegaram várias pessoas mascaradas, não é por causa da Covid não, estavam mascaradas mesmo na época, né? E com armas de brinquedo, parecendo de verdade, né? E chegou e falou assim, ó, quem for crente vai morrer, né? E quem não for pode sair, ainda tem 2 minutos para sair. Só deu gente atropelando um ao outro, pisando em cima do outro, né? E ficaram só alguns pouquinhos ali. Aí o pastor pegou e tirou a máscara e falou, irmãos, agora nós vamos adorar, agora só tem crente aqui, né? Eu estou falando, é brincadeira, parece a gente, né? Mas a pandemia está fazendo isso. A pandemia está pondo essa arma, né, na vida de muitos crentes. Está falando, agora só crente verdadeiro que vai servir ao Senhor. Os outros vão abandonar, vão apostatar da fé, sinais dos últimos tempos. E é preciso que o crente vigie, meu. Nós estamos chegando no final dos tempos. Na verdade, estamos nos últimos dias desde que Jesus veio, né? Agora o último dia está se aproximando. E é preciso vigiar. Amém? Então, meu amado, Deus converteu a bênção, converteu em bênção toda aquela maldição do diabo. O diabo queria destruir a família de Jó. Mas Deus o transformou, Deus o abençoou. Deus restaurou a vida financeira daquele homem. Diz o texto que ele se tornou, ele já era mais rico, perdeu tudo. E agora ele tornou 2 vezes mais rico do que ele era antes. Então, ou seja, tudo deu de volta, o dobro, mais rico, mais próspero, mais abençoado. E não só com riqueza material. Nós vamos ver que a crise fúnebre que ele teve, perdeu 10 filhos. 10, 2 vezes 10, né? Então, agora Deus vai dar a ele quantos filhos? Mais 10. Agora Jó ficou com quantos filhos? 10? Ficou com 20 filhos, porque os outros 10 foram para a glória, eles estão com o Senhor. E já tinha certeza de que os seus filhos ele viria na glória. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e ele não está morto. Eu sei que nada disso aqui é o fim. Ele tinha uma fé e uma esperança, isso há milhares de anos atrás, amados. Então ele tinha certeza, e de fato ele tinha certeza que os seus filhos, embora tivessem fechado os olhos aqui, estavam com Deus, eram filhos dos servos do Senhor. Então, meu amado Jó, foi abençoado, e essa restauração envolveu os seus filhos, mas envolveu também a sua vida física. Estava doente, incurável aquela doença, né? Desenganado por todos ao seu redor, e até por ele, em determinado momento, queria morrer, né? Mas Deus o restaurou a sua saúde, e lhe deu ainda longevidade. O texto diz que Jó ainda viveu depois daquilo 140 anos. Imagina só, mano, depois de tudo aquilo que ele achou que era o fim, onde ele achou que não teria mais jeito para o seu casamento, onde ele achou que não tinha mais jeito para as suas amizades, onde ele achou que já tinha perdido toda a questão financeira, e para a sua saúde, os seus amigos então, e agora ele olha e Deus lhe dá a bênção de 140 anos a mais. Oh, glória a Deus! Deus pode fazer isso com você, meu amado, minha amada irmã. Restaurar completamente a sua vida, como ele fez com Jó. Restaurou a intimidade conjugal. Nós estamos falando de família. Ele restaurou a intimidade conjugal. Quantos relacionamentos estão com a intimidade conjugal estraçalhada? Quase que não existe, ou já nem existe mesmo. E no caso de Jó não existia mais. Isso já há um longo tempo. Mas Deus fez o quê? Trocou a esposa de Jó. Foi isso, pastor, que ele fez? Trocou a esposa?
Tem gente que acha que essa é a saída, né? Trocar de esposa. A minha esposa é muito rixosa. A mulher de Jó era rixosa, né? A mulher de Jó era terrível, né? Não era uma esposa de crente, né? No momento da luta ali, o que é que Deus fez? Não trocou. Deus transformou a sua esposa. Deus mudou o temperamento dela, né? Ou seja, Deus transformou ela uma mulher sábia, né? Uma mulher que fosse junto com ele, e Deus restaurou a intimidade conjugal. Como é que nós sabemos disso? O texto está falando. Para ter 10 filhos de novo, né? Então Deus restaurou de fato aquela intimidade daquele casamento, né? O amor que tinha se esfriado, né? Não tinha nada de maldição agora é bênção. Bênção sobre o casamento, bênção sobre a esposa, bênção sobre Jó, bênção sobre os filhos, e bênção sobre os amigos também. O texto diz que os amigos, quando Jó começou a orar por eles, Deus restaurou a amizade, eles se arrependeram, voltaram, pediram perdão para Jó. Então houve restauração total das amizades. Meu amado, eu quero pegar, só está finalizando meu tempo ali, né? Só para dizer para você que Deus restaura amizades que outrora tinham sido perdidas, e Deus restaura. Deus também dá novos amigos, coloca pessoas de bem. Hoje eu tenho novos amigos aqui. Pastor Darlan passa a ser um amigo, além de irmão em Cristo, né? Amigo com a Leia, né? Com a família, a igreja nossa aqui hoje. Eu não conhecia vocês, né? Mas Deus colocou, Deus nos dá novos amigos. Tem amigos antigos, né Janaína? Né, Ana Lívia? Né? Mas Deus nos dá novos amigos, e Deus restaura também outros. O propósito de Deus é fazer isso, esses milagres em nossas vidas. Satanás tentou destruir, mas Deus multiplicou, Deus abençoou, Deus envergonhou o diabo. O diabo queria envergonhar Jó, o diabo queria envergonhar Deus, mas quem saiu envergonhado foi o diabo. Quem saiu envergonhado da cruz do Calvário foi o diabo. Quem vai sair envergonhado da sua vida é o diabo, e não você, e não Deus. Não envergonhe o nome de Deus, busque a Ele, e o inimigo é que vai ser envergonhado na sua vida. Hoje Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua família. Se a sua família estiver em crise, se a sua família está passando por lutas, por dificuldades, lembre-se, a família de homens e mulheres de Deus, tementes, passam por crises. A questão é, você vai desistir? Você vai desanimar? Vai desistir do seu casamento? Vai desistir dos seus filhos? Vai desistir dos seus pais? Tem filhos desistindo dos pais. Tem pais desistindo dos filhos. Aprendamos com a palavra do Senhor. Oremos, jejuemos, busquemos ao Senhor. Ele está no controle. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Lembre-se, é preciso arrependimento. Jó se arrependeu, os amigos de Jó se arrependeram, a mulher de Jó se arrependeu. É preciso arrepender-se. Esse é o caminho para ser restaurado por completo pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pastor, quero passar a minha palavra. Glória a Deus. Deus abençoe o reverendo Hugo, amém. Aprendemos muito aqui. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus abençoe a irmã Cláudia, também, que esteve aqui congregando aqui conosco. Foi uma bênção, né? Nos abençoou aqui. Sempre tivemos em contato com ela, né? E foi uma alegria tê-la aqui. Né? Agora está indo, né, lá para São Paulo, falando com seu esposo. E é uma alegria também. Né? Nós ficamos muito alegres também com isso. Amém? Vamos orar ao Senhor agora. E nessa oração eu vou convidar o presbítero Fábio também para fazer essa oração. Eu queria, meus irmãos, que os irmãos apresentassem a família da irmã Maria Pereira. Amém? Como nós já estamos sabendo, a sua irmã partiu, né? Ela estava com coronavírus, a irmã da irmã Maria Pereira, né? A Sandra. E eu quero que os irmãos agora apresentem essa família em oração. Amém? E também nós vamos apresentar também a irmã Cláudia, né? E o reverendo Lioa, que vão estar viajando, né? Amanhã para São Paulo. Amém? E em seguida a gente vai estar, o reverendo Lioa vai estar entregando as bênçãos. Amém? E os irmãos vão estar livres para ir para os seus lares. Amém? A paz do Senhor, irmãos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai,
Estamos na Tua presença, Senhor, alegres, felizes. Esta noite estarmos junto com nossos irmãos aprendendo mais uma porção da Tua palavra. Meu Deus, o Espírito Santo, que soube pôr, ó Pai eterno, gravar no nosso coração o que nós ouvimos nesta noite e pôr em prática para que o Teu nome seja glorificado e sejamos, ó Pai eterno, vigilantes para que não venhamos cair na tentação. Meu Deus, abençoe essas famílias, ó Pai, que estão sendo apresentadas, que foram anunciadas nesta noite, aquela que está em luto. O Senhor vem confortar o coração da família, fortalecendo o Senhor, ajudando nesse momento difícil. Ó Pai, a família do reverendo que vai viajar, vai retornar a São Paulo, Senhor, leva-os em paz, assim como o Senhor os trouxe, Senhor. Abençoa os demais irmãos, as nossas vidas, as nossas famílias, que possamos voltar aos nossos lares, ó Pai, em paz, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só reforçando, amém? Sábado nós vamos estar fazendo a construção aqui do piso, puxando o piso. Então os irmãos que puderem, que não vão estar trabalhando, amém, venham para nos ajudar. Amém, irmão? Nós precisamos aqui, até agora tem poucos irmãos que confirmaram, então é necessário que os irmãos nos ajudem, para que assim a gente possa terminar, se possível, no sábado mesmo, então domingo pela manhã. Amém? E o reverendo Yoa, ele é escritor. Amém? Ele não trouxe nenhum livro, mas se os irmãos quiserem, pode procurar ele no final do culto também, e ele dá um jeito, né, de a gente estar vendo aí para a possibilidade. Amém? Com toda a igreja ele entregando as bênçãos apostólicas. Receba uma bênção. Receba uma bênção, meus amados irmãos. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus que veio ao mundo por amor a nós, pecadores, que o amor de Deus, o Pai eterno, Criador dos céus e da terra, que nos amou antes da fundação do mundo, que a eterna consolação, o conforto, o poder, o discernimento, os dons do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje e para todos sempre. Amém.